Minha diretoria, chegou a hora de falar do técnico estrangeiro. Eu tenho dito aqui nas lives, quando me perguntam e tal, eu tenho dado uma resposta muito padrão. Eu estou respondendo essa pergunta 3 vezes por dia. Né? Trabalho com futebol, então me ligam, me botam no ar em tudo que é rádio no Brasil inteiro. Caralho, o que você acha? Blog, entrevistas, podcast, caralho. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu tenho dado uma resposta padrão e eu não vou mudar essa resposta, não. Eu só vou dar um outro contraponto a ela. Eu acho que o técnico tem que ser brasileiro. Mas, Rica, calma. Eu acho que o técnico tem que ser brasileiro. E eu vou te dizer por que eu acho que o técnico tem que ser brasileiro. Primeiro que pra mim não faz nenhum sentido uma figura tão importante como a do treinador não ser parte do jogo que é, vamos melhorar melhor que cada país tem e colocar no campo pra ver quem é melhor. Se você tirar o técnico disso, eu acho que você está dando você está tirando uma importância de um técnico que é muito importante. Então eu sou contra até que se permita. Eu, se sou a FIFA, eu falo, o treinador eu posso até abrir exceção para fisioterapeuta, para auxiliar de não sei o quê, mas o técnico, assim como os jogadores, tem que ser do país. Porque a graça é essa. Só existe futebol de seleção para medir forças entre países. Se começar a virar um negócio onde eu posso contratar, irmão, como é que vai ficar? Então não tem mais surpresa daqui a pouco, porque a seleção mais forte contrata o melhor técnico, naturaliza 2, 3 jogadores com 16 anos de idade já pensando numa próxima Copa do Mundo. E aí quem tiver mais dinheiro ganha a Copa do Mundo. E aí fodeu, né, irmão? Porque a gente já vive isso com o clube. A graça da seleção é não ter isso. Então eu sou totalmente contrário que qualquer seleção de qualquer esporte tenha um técnico estrangeiro. Você vai dizer pra mim, falar, Rica, mas e a evolução do nosso rugby se a gente trouxer um treinador, sei lá de onde que se joga rugby pra caralho, Nova Zelândia, né? Imagina. Eu vou falar, não serve pra nada. Mas como que não serve pra nada? Não serve pra nada. Por quê? Porque a seleção, ela é o topo do seu esporte. Você tem um esporte acontecendo aqui, com várias federações, times, clubes, campeonatos técnicos, e a seleção é o topo daquilo. Se você colocar alguém no topo, você está só camuflando a ponta do seu bolo, ao lado de fora do seu bolo, para dizer que o seu bolo é mais bonito. Mas o teu bolo é uma bosta, irmão. Seu bolo pode até ser vendido mais caro, pode até funcionar. Por quê? Porque aquele bolo final, aquele lá, tu enfeitou, botou o cara. Mas e os outros 1000 bolos que você vendeu durante o ano? São ruins. Então, assim, tem alguma mudança de cima para baixo? Não tem. Então o que adianta você colocar um técnico estrangeiro na seleção brasileira? O que vai mudar no futebol brasileiro, nos problemas do futebol brasileiro, o técnico da seleção brasileira, que só lida com jogadores que jogam na Europa, que não tem nenhuma interferência no futebol brasileiro, o que é que vai mudar este cara estar lá? Essa resposta é muito simples. Você quer o título, você não está preocupado com o futebol brasileiro. Então, a discussão sobre melhorias, passos a serem dados pelo futebol brasileiro, o que o futebol brasileiro pode fazer para evoluir, não passa de forma alguma por um treinador estar na topo do iceberg e ser um treinador estrangeiro. Ali, ele não vai mudar nada no futebol. Ele vai mudar um time de futebol onde ele vai trabalhar com 20 jogadores que já jogam lá fora, que não tem mais nada a ver com a gente, e o impacto disso é zero nos clubes brasileiros, na base brasileira, na política da CBF, zero, não tem impacto nenhum. Se eu falasse pra mim, olha, eu vou buscar 20 treinadores de rugby na Nova Zelândia e vou colocar na base de todos os garotos aqui dos times de rugby do Brasil. Puta de um... Aí você tá mexendo no vespeiro. Não vai te dar voto, você não vai ganhar a próxima eleição, mas tá mexendo no vespeiro. Aí você tá mexendo onde tem que mexer. Agora, na seleção brasileira, o que você quer é ganhar a Copa do Mundo. Então, vamos separar o discurso. Quero ganhar a Copa e foda-se, ok. Quero que o futebol brasileiro seja o melhor e ganhe a Copa. Não, são duas coisas diferentes. Você não quer que o futebol brasileiro seja melhor. Você quer que o Brasil ganhe a Copa. Tudo bem, é justo, ok, mas não confunda os dois discursos. Aí, essa semana, nessa dúvida, eu tenho repetido o seguinte. Eu acho que a seleção brasileira, como o maior time do mundo, como o lugar mais alto que você pode chegar no futebol é jogar na seleção brasileira, não existe nada maior do que isso. Então, assim, o Brasil só poderia abrir uma exceção e buscar um técnico estrangeiro, na minha cabeça, caso for assim, olha, eu não vou buscar um técnico estrangeiro, eu vou buscar o melhor treinador do planeta. Ou seja, a seleção brasileira vai trazer o Pepe Guardiola. Eu vou gostar? Não. Eu vou entender? Vou. Vou aceitar. Vou entender. Por quê? Porque é uma exceção feita a um cara que realmente é muito melhor que os outros. É um cara que revoluciona, é um cara que tem por estigma e por declaração, ele mesmo já disse, que tem a inspiração dele baseada no futebol brasileiro da década de 80, ou seja, ele tem a nossa parada. É uma merda? É. Mas tem outras questões. A CBF não é quem organiza o curso de treinador de futebol no Brasil? Há mais de 10, 15 anos, certo? Como é que ela pode dizer para todos os treinadores do Brasil o seguinte, então, eu vou buscar um treinador fora porque a formação que eu faço para vocês não serve. Olha que bosta de recado. Você imagina se você... É que a CBF é política, não é uma empresa. Se fosse uma empresa, ela não faria isso nunca. Porque nenhum profissional de futebol, nenhum profissional da empresa, de marketing ou de comunicação, permitiria que um presidente fizesse uma idiotice dessa.
Fala, presidente, como é que o senhor pode vender um curso? Como é que o senhor pode se validar por uma revolução que a CBF fez no futebol brasileiro através da formação de treinadores? Dizendo para o mundo que o senhor não tem nenhum, desde que o projeto foi lançado há 15 anos. O senhor está dizendo que o senhor é incompetente. O senhor está dizendo que a CBF é incompetente. Como a CBF não é uma empresa, é muito fácil para ele fazer isso. Falar, não, as gestões anteriores foram competentes. Uma empresa jamais faria isso, porque ela tem um dono. Então o Dan White jamais faria isso no UFC. Os donos da Liga Americana de qualquer bosta jamais fariam uma idiotice dessa, porque você está assumindo. A responsabilidade da formação de treinador no Brasil é da CBF. Então, se a CBF tiver um pingo de noção de como se comunica com as pessoas, de qual recado você passa de capacidade de trabalho, você jamais pode dizer que você não tem um treinador no Brasil. Terceiro ponto. Não é um pouco injusto com os treinadores brasileiros que nós temos? Porra. A Holanda não tem técnico estrangeiro. Não estou falando de hoje, tá? Puxa aí os últimos 20 anos. A França não tem técnico estrangeiro. A Itália não tem técnico estrangeiro. A Argentina não tem técnico estrangeiro. O Uruguai não tem técnico estrangeiro. A Espanha não tem técnico estrangeiro. A Inglaterra não tem técnico estrangeiro. Você acha que essa é a solução? Peguei alguns últimos campeões do mundo aqui para você. Só para te dar uma clareada. O Parreira ganhou o quê, hein? Além da Copa. O que o Parreira ganhou pra caralho na carreira dele? Não ganhou muita coisa não, né? O Beckenbauer ganhou o quê como treinador? O nosso querido Joachim Löw, o homem da Copa de 2014 da Alemanha, ele ganhou o quê? E os Deschamps, técnico da França, ganhou o quê? Nada. E aí? São os últimos aí, vários dos últimos campeões mundiais. E aí? A exceção é o treinador que vence, não é o treinador que foi colocado na seleção para fazer aquele projeto por identificação e etc, etc. Você esperava por isso? Você não esperava por isso, né? Você achou que a lista de campeões da Copa do Mundo era de treinadores consagrados, de treinadores extremamente vencedores de seus clubes e que por meritocracia chegaram às suas seleções. Não é isso, não. Aqui nós temos vários campeões mundiais convocados à la Dunga. Chama o cara por quê? Porque ele tem identificação, ele manja dessa porra aqui. Olha que loucura. Então, assim, é um discurso que, por mais que eu compreenda e concorde com boa parte dele, ele não se sustenta com os fatos. As maiores seleções do mundo não estão buscando treinadores estrangeiros. As seleções do mundo que não estão tendo resultados em suas seleções também não estão buscando treinadores estrangeiros, entre as grandes seleções, evidente. Nós somos a maior. Por que é que veio essa ideia de que o Brasil precisa buscar um treinador estrangeiro? Ah, porque, Rica, você veja bem, nós temos ouvido aqui os comentaristas da ESPN, os caras que falam de números, e o treinador brasileiro ele é muito inferior aos outros. É mentira. É mentira. Isso é fato que é mentira. Pode perguntar no mundo inteiro que é mentira. O treinador brasileiro ele tem uma questão de banco de reservas, de vestiário, muito maior do que a dos outros. Por quê? Porque o brasileiro é mais movido a confiança e relacionamento e você convencer o cara a se dedicar àquilo do que necessariamente pela parte tática e técnica. Basta você conhecer futebol, vestiário, conversar com os caras que você vai saber isso rapidinho. Todos eles vão falar pra você. Aí você vai falar assim, Rica, mas tem treinadores no Brasil que são brilhantes. Pois é, e eles estão aonde? Eles não conseguem trabalhar. Por que eles não conseguem trabalhar? Porque eles não entenderam que não adianta bosta nenhuma você ter a parte técnica e tática toda, porque você não vai dizer pra um alemãozinho, nem pra um suíço, toca aqui, faz 3-5-2, transição e o caralho, porque ele não vai fazer, irmão. Você vai ter que convencer aquele menino de infância foda, de pai preso, caralho, de que ele tem que jogar pra você, de que ele não pode beber na noite, de que sexta-feira ele não pode comer puta. Esse é o trabalho do treinador no Brasil. Isso é social e cultural. Não vai mudar nada. Nada no futebol brasileiro você colocar na ponta do iceberg um cara que é gringo, etc. E vou além, e vou encerrar dizendo o seguinte. Se o Brasil contratar um técnico estrangeiro e o Brasil ganhar a Copa do Mundo, vocês vão dormir com a impressionante sensação de que o Brasil não ganhou esse título. Porque a imprensa brasileira, em nenhum momento, vai dar esse crédito para os jogadores do Brasil. Vocês sabem que nós vamos dormir um mês depois da Copa do Mundo, com o título conquistado, com o técnico gringo sendo a figura central do título brasileiro. Sendo que um dos maiores treinadores do mundo hoje em atividade ainda se chama Luiz Felipe Scolari e é brasileiro. Não estou pedindo para ele voltar para a seleção, só estou dando um exemplo. Nós temos um treinador, por exemplo, brasileiro, que é uma referência mundial. E a gente não dá valor. Nós temos o Zagallo, que é o maior treinador da história de Copa do Mundo. E a gente não dá valor. E aí, se um treinadorzinho gringo chegar aqui, que seja qualquer um lá, que segunda linha de Portugal, que nem nós contratamos aqui, ninguém quer em Portugal e aqui no Brasil é celebridade. Bota uma porra dessa na seleção brasileira e ele ganha. Nós vamos ter a ladainha
e a cara de pau de dizer que esse cara deu um título para a seleção brasileira e mudou o futebol brasileiro e devolveu ao futebol brasileiro a dignidade de que a gente não tinha, porque nós não temos treinador, e o torcedor comum que não acompanha tanto futebol a fundo vai entender, vai comprar esse barulho. Você quer isso? Eu, honestamente, não consigo. Hoje li Rivaldo, ouvi alguns outros jogadores, ex-jogadores e treinadores principalmente, e eu estou razoavelmente convencido de que o Brasil contratar um técnico estrangeiro pode dar ao Brasil o título, como o Tite poderia ter ganhado, como o Dunga podia ter ganhado, como o Tele podia ter ganhado, como qualquer treinador com a seleção brasileira pode ter ganhado, podia ter ganhado. Como o Parreira, que na minha opinião é um técnico de mediano para baixo, é um treinador campeão do mundo. O ponto é, não muda nada e vai ser só tirado o mérito do futebol brasileiro. Então, de verdade, eu não vejo sentido. Eu sou contra.